felizes? Cheios de expectativa? Recebi um vídeo. Os irmãos acham ruim quando eu compartilho essas experiências? Às vezes nem está no meu esboço. Eu recebi um vídeo de um pastor pregando assim, bravo. Muito bravo. Assim. Eu peguei e fui olhar as fotos que a Luzia faz de mim, né? E a minha veia também assim fica bem alta, né? Quando eu estou falando. Mas é por causa da magreza, não é por causa da raiva. Porque normalmente eu venho para cá feliz. Quando eu vejo você aqui, recebo você nesse prédio. Quando eu vejo os irmãos lavando durante o dia. Quando eu sinto o perfume de limpeza aqui, as coisas organizadinhas para te receber, eu sinto muita alegria. É lógico que eu venho para cá para te falar umas boas verdades. Mas somente o que é verdade eu me comprometo a falar. Jesus falou assim: eu sou a verdade. Ele não deu alternativas. Ele não falou que era uma verdade, eu poderia escolher numa galeria algo para pregar para você. Depois que eu vi o vídeo, né? Eu fiquei olhando assim, eu falei, por que tanta raiva será, né? Depois eu pensei, não, eu acho que é por causa dos irmãos, sabia? Eu falei, os irmãos passaram raiva nesse pastor. Ele está decepcionado, ele não conseguiu resolver. Mas eu sei por que me mandam. Eu sei por que me mandam. Pode continuar mandando, tá bom? Eu não fico bravo não. Mas isso também não vai me fazer ficar nervoso. Igual eles. Amém? Logo depois que eu vi o vídeo, eu procurei a palavra evangelho no original. Aí eu vi que nos evangelhos, aparece nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, aparece a palavra evangelho. Só que nos 3 primeiros, aparece com uma escrita um pouquinho diferente no original. Os 3 primeiros, o original e a tradução principal é recompensa por boas notícias. Mas o último, que é o de Lucas, fala que é só boas novas. Os irmãos sabiam que Lucas era médico? Os irmãos sabiam? Então, da tropa que escreve os evangelhos, era o único que tinha curso superior. Eu fiquei feliz demais, porque o evangelho são boas notícias, né? Não faz sentido eu vir aqui te dar uma boa notícia, né? Muito nervoso não. Então, eu sempre venho aqui para falar a verdade. E sempre espero você com a expectativa de falar coisas boas a seu respeito. Falar aquilo que é verdade. Na verdade, falar aquilo que eu gostaria de ouvir. Então, tem expectativas boas. Para que enquanto eu estiver pregando, o Espírito recaia sobre você, promovendo uma alegria interior. Às vezes, tem irmãos que às vezes não gostam de ouvir boas notícias. Eu entendo. Às vezes, ele já se convenceu de que ele precisa ser disciplinado e exortado, tratado em algumas áreas. Mas é difícil você repassar um tratamento que você não recebe. Não parece justo. Quanto maior a medida de graça que você recebe, maior é o seu compromisso com a justiça. Não faz sentido eu ter as minhas dívidas perdoadas e cobrar aqui algumas moedinhas do meu irmão. Faz? Normalmente não é esse o espírito. Amém? Então a minha expectativa hoje é que você saia daqui transbordando de esperança. A esperança ficou famosa no nosso meio, principalmente por ser a última a se despedir, né? Os irmãos já ouviram o ditado, a esperança? Tem alguns aí que não ouviram. Ou então estão emburrados comigo, né? Brincadeira, sei que não. Amém? Mas aí, nós temos uma proposta, segundo uma esperança firme, firmada numa promessa. Quando nós vemos o agir de Deus, durante a história da igreja, e na fundação de todas as coisas, nós vemos o cenário profético se desenhando. Então, primeiro Deus proclama, e depois as coisas que eu encontro agora, e aí eu prego muitas palavras, graças a Deus. Então eu venho com a voz assim, só o caco, né? Eu nem percebi que estava baixo.
mas vem com uma satisfação tão grande no meu coração, e com uma expectativa tão boa de falar sobre esperança. Por que é importante você entender a maneira e os processos de Deus agir? Porque fica claro na história de todo homem e toda mulher de Deus que a expectativa de Deus é te atrair para um relacionamento. Eu sei que há muitas tentações e seduções a respeito de Deus estar te chamando para um trabalho, para a execução de uma tarefa, mas as últimas palavras de um homem normalmente são as mais importantes. Você já viu que quando a morte se aproxima, boa parte das coisas que nós valorizamos durante toda a vida vão perdendo sentido? E você começa a valorizar especificamente aquilo que é prioridade? É assim que acontece com as palavras. E nos últimos instantes de vida, Jesus gritou lá na cruz assim, está consumado. Finalizei a obra, terminei o trabalho, aquilo que estava de demanda para você foi resolvido, as dívidas foram pagas, os boletos foram quitados, está quitada a fatura. Você vê na vida de Moisés, ele passa ali a primeira quarentena de anos vivendo no castelo, no Egito, como filho de Faraó, e sai dali cheio de problemas, para viver mais uma quarentena de anos no deserto, a ponto de até se esquecer do que ele aprende lá nas academias egípcias. E ali, naquele cenário ali, apacentando as ovelhas do sogro, uma sarça ardente aparece para ele e o chama para um relacionamento. Na verdade, chama para um desafio, fala assim: Moisés, tira a chinela dos seus pés, porque o lugar é santo, e senta aqui que nós vamos ter uma conversa séria, você vai voltar lá e vai tirar meu povo lá do Egito. Ele fica todo temeroso, todo preocupado com a tarefa. Mas no decorrer da história, você vê que no final do livro de Êxodo, a preocupação de Moisés era só com relacionamento. A Bíblia fala que ele estava com Deus na coluna de fumaça, ele falava com Deus nos montes, ele via Deus operando milagres, ele via o sinal de Deus na nuvem, tinha relacionamento, tinha tudo. Durante a caminhada ele se torna amigo de Deus, a própria Bíblia fala, tornaram-se como amigos, falavam um com o outro como amigos. No final da jornada parece que Moisés esquece a promessa de Canaã, uma terra que manava leite e mel. E o clamor de Moisés passa a ser esse: rogo-te, pois, mostra-me a tua face. Porque aparentemente o servo Moisés foi chamado para um trabalho de libertação, arrancar os cativos do Egito e trazer para um lugar e uma terra que mana leite e mel. Mas o coração de Moisés é conquistado para outra direção, um relacionamento. Ainda que aquela voz se tornasse familiar, ainda que os intentos do coração de Deus se tornassem cada vez mais conhecidos para o pastor Moisés, no final da jornada ele queria ver a cara. Não faz sentido mais essa amizade continuar daqui em diante se eu não ver quem você é. Então, nós precisamos entender de maneira clara qual é o nosso chamamento, o motivo da nossa salvação, por que somos resgatados do império das trevas. Não para comportamentos, não para complementos de obras inacabadas. Você não é o finalizador, você não é a arte finalista da obra de Deus. Mas muitas vezes a impressão que nós temos de que o convite da salvação é para colocar você num cenário de execução do trabalho. É como se Deus tivesse feito ali as coisas que precisavam ser feitas meio que às pressas. Ficou umas pontas soltas, aí ele precisa de alguns reparadores. Mas é só uma ilusão e uma distração desse século. Oxalá que o Senhor e o seu Espírito nos livre dessas distrações, de perder tempo com essas coisas. Uma tarefa temos: conhecer Jesus de maneira profunda, conhecer os desígnios do seu coração profundamente, ter o seu coração revelado diante dos nossos olhos, entender como nós somos vistos por Ele. Olha, talvez você já nem considera mais os atributos de Deus, tão preocupado que talvez você esteja com a conduta que você acredita esperar Ele de você. Talvez você já não consegue mais lembrar que Deus é justo e fiel. Um dos atributos de Deus é a sua fidelidade. Você tem promessa de Deus para a sua vida? Sim ou não? Algumazinha? Então, Ele é fiel.
Você precisa entender o que isso significa. Fidelidade, Ele é fiel. Se Ele falou, vai acontecer. Mas às vezes as circunstâncias se levantam no cenário da espera, no lugar da esperança. E aí elas começam a roubar a sua atenção. Começam a roubar o sorriso dos seus lábios, o brilho do seu olhar. Arrancam toda a sua alegria. Mas qual que é a proposta de Deus? É te salvar para você transbordar em esperança. Olha, você está completamente desqualificado para esperar, você sabe, né? Tem coisa mais desgastante para você do que uma fila? Tem alguém aqui que se alegra quando você chega lá para resolver um problema na agência e só tem um caixa funcionando? E a sua senha está bem distante? Tem alguém que fica muito feliz? Vocês saem aqui do culto no domingo, aí vocês vão comer nos lugares, né? E aí, quando você faz seu pedido, qual que é a próxima pergunta? Quanto tempo mais ou menos demora? Você foi. Sem perceber, você está sendo destreinado para esperar. E qual que é o problema? O problema é que você foi chamado pelo Deus da esperança. Você consegue ver a similaridade, a proximidade que há entre a espera e a esperança? Talvez o ditado agora fique mais claro. Por que que o mundo fala que a esperança é a última que morre? Por uma questão de tempo. Amém? Vocês estão comigo? Não se perca aí com a maratonista não. Deixa ela fazer o circuito dela aí. Projeta por favor Romanos capítulo 15 verso 13. Nós vamos falar sobre esperança com base na justificação, olha só. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer. Então tem uma medida de fé que envolve. Para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo de Deus. Olha só. Te chama na esperança para você se enriquecer. A palavra rico aqui no original, eu anotei, é perisseu, que significa transbordar, ter em abundância. Então, o que está dizendo ali é você ter uma esperança transbordante. Projeta Efésios capítulo 2, verso 8. A certeza da sua salvação. Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Próximo, 9. Dá um cliquezinho para o lado. Não de obras para que ninguém se glorie. Então, somos salvos graciosamente para sermos enriquecidos de esperança. Esse é o plano completo. Você é resgatado do império das trevas para posto no rol da espera. Mas é uma esperança que, de acordo com o apóstolo Paulo, no capítulo 15, no verso 13 do livro de Romanos, é uma esperança rica. Qual foi o grande teste na vida de Abraão? Qual foi o grande teste na vida de Abraão? Esperar Isaac, sim ou não? Qual que foi o grande teste da nação dos hebreus caminhando no deserto em direção a Canaã? Qual que foi o grande teste? Vocês já ouviram falar que aquela caminhada normalmente levaria cerca de 40 dias? Mas durou quanto tempo? 40 anos. Qual que foi o teste então da promessa de uma terra que manava leite e mel? O tempo, a esperança, a espera. Quantos aqui comem fast food? Só pouco, os irmãos são saudáveis, né? Ou então não passaram desodorante? Estão com vergonha? Medo de levantar? Não depilaram a axila? Estão com vergonha de manifestar aí, né? Estamos em família aqui, pode ficar em paz. Vou conversar com você se você estiver fedendo lá no final. Mas nós somos atraídos para uma rica esperança. O teste do tempo está nos planos de Deus. O tempo oportuno de Deus, o kairós de Deus, envolve uma espera.
Espere entre aquilo que Ele falou e a consumação de tudo aquilo, selado com a sua fidelidade, com a sua justiça, porque Ele é justo, e nele não há pecado, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Uma vez que a palavra é proclamada, há uma certeza, uma convicção e uma firmeza de que há de se cumprir. Só que isso não tira você do cenário da espera. Olha, nós temos 3 inimigos muito visíveis do reino de Deus. Eles não podem roubar a sua salvação, porque pela graça sois salvos, volta o versículo, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, pela graça, por meio da graça, graciosamente você recebe um presente chamado salvação. Isso não vem de vós, é um presente, para que ninguém se glorie. Aí você é atraído graciosamente e salvo para um próximo cenário, um lugar de espera. E os inimigos do reino de Deus são o diabo, a carne e o mundo, treinados para fazer de mim e de você pessoas ansiosas, quase que desequilibrados quanto ao tempo. Uma fila de carro na sua frente, o sinal fechou, você esperou o tempo que precisava, o sinal abriu, sua mão coça na buzina. É como se quando o sinal abre, quem está na sua frente sumisse, né? Às vezes o cara descansou o pé do acelerador um pouquinho, porque está dirigindo há muito tempo. Aí o tempo dele desengatar, colocar o pé na embreagem, engatar primeiro e sair, já é o suficiente para você fazer um aceno para ele. Pôr a mão na janela, pá, pá. Você é amado, abençoar, boa viagem, seja o Senhor contigo em todos os seus caminhos, que é o que nós falamos. É porque nós somos cheios de esperança. Então um tempinho para lá, um tempinho para cá, não nos desconforta. É verdade ou não é? Porque eu e você estamos transbordando de esperança. Estamos gastando tempo. Olha, tem uma armadilha aí fora. Por que eu estou falando dos inimigos do reino? Porque eles se levantam para te atrapalhar a receber as coisas que o Senhor tem planejado para você. Eles não podem roubar aquilo que você ganhou como presente, que é a sua salvação. O diabo não pode roubar a sua salvação. A carne não pode roubar a sua salvação, porque ela não foi segundo o seu comportamento. O mundo também não, mas podem te impedir de reinar, roubando a sua esperança. À medida que a ansiedade vai ganhando espaço no seu coração, vai ganhando espaço nos seus pensamentos, vai controlando os seus olhos, vai envolvendo as suas emoções, vai dominando os seus desejos, você já não tem mais domínio sobre a esperança. É uma esperança pobre, sabe? Essa frase do mundo que fala que a esperança é a última que morre, é aquela coisa assim, já não tem mais o que fazer, vamos só esperar para ver no que vai dar, para ver como é que fica, vamos ver no que vai desenrolar isso aí, mas não tem mais nada para ser feito. Mas o convite do Senhor e a obra da cruz é para que você assuma um lugar de rica esperança, uma esperança transbordante. Olha, a esperança rica é uma esperança que te eleva do cenário das circunstâncias. Se você tem uma promessa e as circunstâncias ao seu derredor são contrárias àquilo que Deus prometeu, a esperança ricamente te faz olhar acima dos resultados. Já viu quando as coisas começam a desembocar numa direção muito ruim, uma atrás da outra, as coisas começam a dar errado, mas você tem promessa de Deus, você tem promessa de cura, você tem promessa de prosperidade, você tem promessa de alegria, você tem promessa de salvação para a sua casa. Aí de repente as coisas começam a desajustar, sair do seu controle. Aparece um endividamento, aparece uma enfermidade, você bate o carro, a empresa baixa os números, as contas passam a não fechar mais, as projeções começam a ser mais tímidas, os investimentos parecem ser assim mais necessários, mas os recursos estão em contrapartida diminuindo mais, não dá para fazer investimento agora, as coisas parecem vão fugindo do controle, o que vai acontecendo com a esperança, quando essas circunstâncias vão bombardeando a sua vida,
a sua mente, os seus pensamentos, as suas emoções? Você vai ficando cada vez mais cheio de esperança? Quanto mais tribulação, mais você se gloria nas promessas que Deus tem feito para você? Não. Infelizmente não. Mas o convite da salvação é conceder para mim, para você esse lugar, que te permite ver acima das circunstâncias, perceber uma identidade de maneira tão convicta e superior a um resultado, a ponto de não se abalar. Quer dizer que você pode ser surpreendido com um resultado ruim, mas sem abalos. Por quê? Porque eu tenho promessas de Deus para mim e para minha casa. Permanecer perseverante. As tribulações não te paralisam e não te fazem agir de maneira tímida, porque o próprio Jesus falou que os tímidos não reinarão, os covardes não tomarão posse daquilo que o Senhor estabeleceu como reino para a sua igreja. Mas muitas vezes é isso que acontece, quando as circunstâncias adversas começam a nos ameaçar, a esperança vai embora, junto com ela vai a sua alegria. E aí você começa a procurar outras alternativas, em vez de reivindicar aquele que te prometeu. Muitas vezes porque não estão consolidados no nosso coração os atributos daquele que te chamou do império das trevas. Olha, você foi salvo para transbordar em esperança. Esperança rica. Sabe assim, acordar com a convicção de que vai dar certo. A mim foi fraco. Você não sabe ainda não. É a certeza, mesmo que seus olhos não vejam, a convicção de fatos que não se tornaram visíveis ainda. Mas é um saber interior. As coisas vão se ajustar. É logo e a minha promessa chega. A ponto de você conseguir se revigorar e receber um refrigério interior, achar paz no meio da confusão. Olha, numa certa feita Jesus estava no barco e tinha uma tempestade lá fora, os discípulos estavam aflitos, mas Jesus dormia no convés, estava lá dentro do barco dormindo. Por quê? Porque ele era a própria paz. Não interessa o que estava se passando lá fora, não interessa a tribulação e a turbulência que o mundo lá fora grite e os ruídos que soem a seus ouvidos, importa é quem está no seu barco. Agora não é mais num barco, agora é no seu coraçãozinho. Às vezes é difícil entender como que um Deus tão grande veio habitar num coraçãozinho tão pequenininho como o seu, mas essa é a verdade. Ele te amou dessa maneira, a ponto de vir fazer morada no seu coração, fazer florescer no seu coração uma esperança. Olha, às vezes nós falamos de esperança e esquecemos que a esperança é esse terreno firme, consistente. Quando a gente fala de pessoas entregues à esperança, normalmente são pessoas que já entregaram os pontos e as expectativas, mas a esperança a qual nós somos comissionados, atraídos a viver, é uma esperança firme por causa do amor. Olha, custou muito caro salvar você, para depois a sua vida ser desperdiçada com outras coisas. Então o preço justifica a promessa. Ele pagou tão caro, fez um investimento tão alto, porque para ele valia a pena. Então ele não fez em vão ou de qualquer forma, ele fez para te reestabelecer numa posição esperançosa. Então tem expectativas boas. Esperança é uma expectativa alegre. Eu sei, às vezes lá no fast food o cara fala que vai demorar 20 minutos, dá 40 minutos, o seu lanche não saiu, você fica desesperado. Já viu quando você está ali nas suas redes sociais favoritas? E aí os seus dados móveis vão diminuindo, aí de repente demora a atualizar, aí você puxa assim, aí faz uma voltinha assim, em cima. Seu celular faz isso ou só o meu? Circula uma voltinha lá assim, aí você fica, nossa, essa internet está abençoada. Acho que não dura 3 segundos, não dura 3 segundos, olha, não consegue esperar mais 3 segundos. O mundo é inimigo do reino, e ele tem te treinado contra a esperança. A ansiedade, o mal do século, como foi pregado desde 2000, 1998, 1997. Olha, a ansiedade vai ser o mal do século. A ansiedade vai ser o mal do século. Foi um discurso preparado, montador de cenário. Uma atmosfera foi montada para roubar a nossa esperança.
Por quê? Porque somos filhos de um Deus de promessas. Promessa envolve tempo. Olha, você consegue enxergar quantas coisas boas acontecem enquanto você espera? Ou você só consegue ouvir o estômago roncando? Os pedidos saindo para o entregador e o seu não vem para a mesa. Você vai ficando cada vez mais irritado. Você acha que a ira que vai acendendo no seu interior coopera de alguma forma com o cenário planejado por Deus? É lógico que não. Estou descendo baixo, né, irmãos? Deve ser o cansaço, né? Falando de sanduíche. Mas é a alegria e a liberdade que eu tenho de estar com você nessa noite. Mas você foi chamado para uma viva esperança. Uma esperança firme. Porque Deus morreu para te dar um lugar de esperança. Te dar uma boa expectativa a respeito do que Ele falou para você. Todas as coisas que são proclamadas são para o justo. Por isso que a justiça entra no nosso cenário primeiro, antes de tudo. Por isso que a obra da cruz abre as portas para as promessas. Porque faz florescer o terreno da esperança no seu coração. Mas você está sendo treinado e aculturado para abominar o tempo de uma maneira assim severa. E Deus nos dá o tempo como presente e você recebe como teste. Tudo aquilo que te faz esperar se torna uma prova. Fila de novo, aqui não resolve. Burocracia, esse país é uma benção. Tudo aqui é uma fila, uma senha. E repete o processo. Volta para pegar um carimbo. Vem aqui de novo. Faltou autenticação. Volta lá. Vai daqui. E o tempo venceu, tem que começar de novo. E a alegria da esperança? Estou brincando aqui com coisas que fazem você esperar, que não são tão boas, mas só para você perceber a inimizade que há com o mundo. O mundo tem te treinado para você, de maneira ansiosa, não conseguir ver alegria na esperança. Mas Deus te convida para uma rica esperança, uma alegria na espera. Um prazer enquanto você espera. Olha, eu esperei pelo Noah durante 7 anos. Eu acredito que eu já falei isso para você. Meu primeiro filho foi uma vitória sobre a esterilidade. Minha esposa está grávida de novo. Segundo filho. Então, nós só não concebemos um milagre, mas também nós vencemos uma esterilidade. Vencemos. Nós recebemos cura. Cura. O nosso clamor era só para ter um filho. Estamos indo para o segundo. Glória a Deus. Estamos alargando a tenda. Mas 7 anos é muito tempo. Você fica bravo lá, e eu também fico bravo lá com a comida no restaurante que demora a sair, mas 7 anos de espera. Quando Deus chama Abraão, e Abraão, assim, um ótimo exemplo, porque ele estava assim, aos 45 do segundo tempo, tinha 100 anos, quando a promessa aconteceu. E para completar, além de velho, além de estar assim, de meio-dia para tarde, bastante, quase fazendo hora extra nesse mundo, a mulher era estéril. Então, inexistência e tempo se levantando contra a promessa. E a Bíblia fala que Abraão creu contra a esperança. E ele deve ter olhado assim, a esperança correndo, essa é a última que morre, volta aqui. Ele creu contra as circunstâncias. A Bíblia fala que ele creu contra a própria esperança. E aí, foi achado justo diante de Deus, porque creu nas promessas. A justiça tomou. Olha, qual que foi a tarefa que Deus deu para Abraão para matar o tempo? Vocês lembram? Alguém já leu o livro de Gênesis aqui? Já? Deus dá 2 tarefas para Abraão. Ele faz uma promessa e depois ele dá 2 tarefinhas. Ele fala assim: Abraão, vem cá. Primeiro ele chama. Ele chama do meio da parentela. E depois ele faz uma promessa. A promessa se chama Isaac. No cenário da promessa ele fala assim: Abraão, vem cá. Olha para o céu. Consegue contar? Então esse é o seu serviço enquanto Isaac não chega. Abraão, olha para as areias aí do mar. Consegue contar? Vai trabalhando com isso aí, enquanto eu vou preparando Isaac para você. Você consegue imaginar o trabalho que é contar estrela? Uma coisa dinâmica. Sim ou não? Coisa completamente dinâmica. Você senta numa cadeira de corda e olha para o céu. É ou não é? Aí você começa. 1, 2, 300. Aquela ali eu contei? Ixi, onde foi que eu comecei? Nossa, vou ter que começar de novo.
Aí você vai, sentado numa cadeira de corda. Aí quando você contou assim algumas milhares, aparece do outro lado uma bem grandona, escondendo as outras. Fala assim: nossa, amanhã eu vou ter que começar de novo, porque agora nasceu o sol, não dá mais para ver. Ixi, agora eu também não sei onde eu contei. Você consegue imaginar a monotonia que era esperar com um trabalho desse? Não parece ser uma coisa assim muito difícil de fazer? Não, põe logo me põe aqui na cadeira elétrica. Vamos passar por uma massagem. Não, me açoita logo com chicotadas. Eu acho que é menos dolorido do que uma tarefa dessa por tantos anos até essa promessa se cumprir. Mas em contrapartida é um trabalho tão leve, né? Trabalho tão tranquilo. Apreciar a noite. E se ele percebesse a impossibilidade de executar aquela tarefa, ele desistiria muito rápido. Sim ou não? Vocês já viram algum funcionário assim que ele trabalha como se ele não tivesse nem aí para a função? Ele chega lá no ponto, fica olhando ali na direção de que o supervisor vem olhar. Aí ele olha lá no estacionamento, vê se o carro do supervisor está lá. E ele fica ali, velando o ponto. O supervisor está ali. Aí o supervisor sai, bate o ponto, entra no carro, vai embora. Aí ele desabotou o uniforme. Antigamente ligava o rádio, né? Agora ninguém usa rádio mais, né? Liga a TV no celular. Aí dá uma relaxada. Ele destrava o encosto da cadeira, coloca o pé na mesa. Estou falando coisa familiar para você? Ele está descansado no cargo e na função. Não, é porque seu patrão ainda é duro. Seu patrão ainda é duro com você. Mas a graça de Deus dá salário para esse trabalhador que não faz um bom trabalho. E Deus nos chama graciosamente para, independente do seu comportamento, crer de maneira esperançosa em tudo aquilo que Ele prometeu para você. Mas a sua esperança precisa ser fruto de uma convicção. Um dos esforços que vale a pena, para mim e para você, eu sei que talvez você se esforça para aprender, se esforça para se disciplinar, se esforça para estudar, se esforça para juntar, se esforça para investir, entre outras coisas. Mas tem alguns esforços que são assim vitais para nós, detentores de promessa. E o esforço para preservar a esperança é um deles. Viver esperançosamente é um esforço que vale a pena. Porque a esperança, no seu contexto de vida, que não tem garantia de não passar por tribulações, vai ser a única coisa poderosa o suficiente para te fazer passar pelo cenário das circunstâncias ruins com alegria e expectativa de que coisas boas ainda vão acontecer. Muitas vezes o sorriso no rosto do crente é só uma fachada, uma máscara. Para muitas pessoas. O mundo lá fora não consegue entender como as coisas dão tão ruim para nós, tão mal em alguns momentos, em algumas fases, em algumas áreas da vida, e nós conseguimos projetar coisas novas, ter ainda expectativa, está tomando pedrada e está pensando no próximo passo. Mas peraí, você deveria estar se preocupando com uma saída, você tem que sair desse buraco que você se meteu, e a pessoa está mirando coisas maiores, fala: isso aí é louco. A viva esperança, é a alegria da esperança, parece inconsequência, mas é uma esperança transbordante, fruto de uma convicção interior. Eu sei muito bem que a noite escura vai passar, a alegria vem pela manhã. Quando todas essas trevas passarem, a alegria vai se renovar, e eu preciso estar preparado para isso. Eu não posso gastar toda a minha energia, todo o meu conhecimento nessa circunstância ou naquele resultado, porque isso não influencia quem eu sou. E eu sou aquele que detém promessas, e essas promessas são suficientes para gerar esperança no meu coração. Só que você precisa consolidar isso, você precisa andar persuadido. Persuadido é andar convencido de que Deus prometeu para você, especificamente para você. O mundo te treina contra o tempo, mas Deus te dá o tempo como um conselheiro na caminhada e no tempo de espera.
durante a esperança. Certamente, se eu tivesse tido a minha promessa 7 anos atrás, eu não teria tido ele nos braços da mesma forma que eu tive no final. E eu vou falar uma coisa para você: não foram dias fáceis. 7 anos é muito tempo. 7 anos de 12 meses, são muitos ciclos menstruais de frustração. Uma expectativa que precisava ser renovada de 30 em 30 dias. Era um trabalho que precisava ser refeito muitas vezes. E a decepção vinha quando você via um borrão de sangue lá no lixo do seu banheiro. Não deu certo, vamos ter que tentar de novo. Passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos. Como manter viva uma esperança durante tanto tempo? A nossa esperança precisa ser enriquecida de maneira tal a ponto de você não ser vencido nem pelo tempo nem pela inexistência, que são os testes de Abraão. Os números mostravam que eu era incapaz, as tentativas também, os meses se passavam. Eu poderia muito bem ter entrado com a medida paliativa, e até pensei, cogitei em algum momento, falei, olha, será que não é os casos de nós adotarmos? Olha, eu me conformando à esterilidade. O Senhor vinha no meio de uma oração e falava assim: eu vou fazer de você pai de multidões. E eu falava para ele: não faz sentido, pai de multidões, não tem um menino. Eu nem consigo imaginar a vida de um pastor sem filhos. Pastor tem que ter filho. Eu falava para Jesus, falava assim: olha, eu não consigo ver, nem imaginar o meu ministério sem eu ter filho. Como é que eu vou explicar para a congregação? Como que eu vou viver? Como que eu vou sustentar o ministério? Dá-me filho, senão eu vou morrer. Vai acabar o ministério, a minha vida vai acabar, eu vou perder o prazer em tudo. Eu fazia um escândalo. Mas quando acabava a oração, eu ia procurar as formas de me divertir com a minha esposa, porque eu sabia que algumas coisas precisavam ser feitas, e bem feitas, porque aos meus olhos parecia que eu não estava fazendo certo, que não estava dando certo. Então eu renovava a esperança e voltava a trabalhar. O buraco parecia ser cada vez mais fundo, e eu continuava insistindo e permanecendo, até que a promessa vem. E quando vem, eu vejo um alinhamento de tempo, e a recompensa parece ter sido assim, tão grande, a ponto de me fazer esquecer completamente os dias da minha aflição e da minha espera. Eu tenho plena convicção de que cada minuto de espera valeu a pena, e de que ele não poderia ter vindo 1 segundo antes. Veio no tempo certo, e de que Deus estava completamente certo na sua contagem, mesmo que eu não compreendesse a espera, e muitas vezes a minha esperança fosse abatida. Uma certeza eu tenho: Deus estava perfeitamente certo em tudo que Ele fez. Ele controlou todas as circunstâncias por um tempo ideal. É agora que eu preciso dele. Isso é uma viva esperança. Mas você precisa ter uma visão clara daquele que te salva e daquele que te promete, para essa esperança se tornar algo consolidado no seu coração. Senão, a pregação da esperança para uma geração que está sendo destreinada para esperar é só autoajuda e motivação. A esperança envolve uma promessa, e uma promessa está completamente ligada a quem prometeu. Se um desconhecido na rua faz uma promessa para você, qual que é a importância que você dá? Alguém que você nunca viu aparece e fala assim: olha, eu vou te dar um carro, eu vou te dar tantos reais. Fala: ah, que bom, hein? Maravilha. Por quê? Porque aquela pessoa é um desconhecido, em outras palavras, não é ninguém para você, não é ninguém no seu contexto. Mas agora, quando quem te promete é alguém que entrega a vida por você, as promessas são firmadas em outras condições. As cláusulas dessas palavras e dessas promessas ganham outro peso, a credibilidade é outra. Por quê? Porque há uma firmeza naquele que prometeu. Você confia, mas confia quanto? O quanto está consolidada a esperança no seu coração? Ou você está sendo roubado pelo tempo? Porque bobeira sua acreditar que alguém eterno é refém do tempo. Um dia, 1 ano, 10 anos, 1 século para Deus é eterno. Não tem princípio de dias, não se sabe quando começou. Ele não foi criado por mão de ninguém, não foi idealizado por ninguém, simplesmente existe eternamente para trás.
eternamente para frente. O tempo se rompe diante dele. Né? Qual que é a preocupação de alguém que é eterno? Com relógio? Não tem nenhuma. Para trás e para frente ele é o mesmo. Uma identidade imutável. E é ele que promete. Ele promete para você. Muitas vezes as circunstâncias vão promovendo sensações em você e pensamentos durante os arranjos que vão se conformando e vão atraindo seus olhos, a ponto de fazer você acreditar que o tempo é maior do que aquele que prometeu. Então você precisa viver a rica esperança, convencido de que aquele que prometeu é muito maior do que os testes que estão se colocando diante de você, maior do que toda e qualquer prova. Isso não é frase de afirmação, não. Isso aqui não é autoajuda, não. É uma realidade. Ele é criador de todas as coisas. O universo foi criado por meio dele. Todas as coisas foram feitas pelo poder da sua palavra. E é com essa palavra que ele te promete prosperidade, cura, sabedoria, sucesso, legado, reino de Deus, saúde, vigor, longanimidade e todos os outros frutos do reino de Deus. Amém? Mas, olha, não vai acreditando você que a convicção nasce no seu coração de uma hora para outra. Não. A persuasão requer de você um comportamento, um posicionamento. Você precisa decidir de maneira convicta crer naquele que te prometeu. A justificação no cenário das suas realizações precisa ser base e fundamento. Se em qualquer outra palavra ou em qualquer outra esquina você escuta algo que ameaça a sua posição em Cristo Jesus e passa a acreditar, onde é que está a convicção? Então, o fundamento que firma a esperança no coração quanto às promessas de Deus é a base com a qual você foi resgatado do império das trevas. A graça mediante a fé. O preço foi pago para isso, para você receber uma rica esperança. Então ele te tira do império das trevas, da lama do pecado, para te colocar num lugar de esperança. Mas não é qualquer esperança. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 15, fala que é uma rica esperança. Uma esperança que transborda. Às vezes vai confundir, e para alguns, e até para você mesmo, vai parecer loucura. Loucura. Fazer encontro num cenário desse é loucura, mas é loucura para aqueles que se perdem, porque para aqueles que creem é poder de Deus para a justificação. E você pode se alegrar no meio das circunstâncias, com base na esperança, mas precisa ser uma esperança convicta, absolutamente convencido. Projeta por favor Hebreus capítulo 10, verso 38. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Olha, o que é a fé? A certeza de fatos que ainda não aconteceram, de coisas que ainda não se materializaram diante dos nossos olhos, mas a vida do justo está ligada a isso. Então, para aquele que recebeu justiça por meio da cruz, a proposta é de viver esperando. Esperando o quê? Que as coisas prometidas se materializem diante dos seus olhos. Essa é a realidade da fé. A convicção dos fatos que se não veem, despercebidos pelos olhos, e se retroceder nele, não se compraz a minha alma. O Senhor está falando que não tem prazer quando você desiste de esperar. Aí Deus prometeu para você um negócio, Deus prometeu para você um filho, Deus prometeu para você a cura, mas o tempo começa a te resistir, as circunstâncias começam a se levantar contrárias à promessa, e de repente você retrocede. Você pega uma rota alternativa, você chama Agar e faz Ismael. Consegue me entender? Lembram da promessa de Deus para Abraão? A promessa de Deus era para Abraão com Sara,
E o filho tinha nome porque Sara riu. Sara estava envolvida no negócio, o plano envolvia ela, mas quando Abraão vê que está demorando junto com a sua esposa, eles pegam um caminho alternativo e criam um problema, criam Ismael. Por quê? Porque aqueles que retrocedem não promovem prazer na mente pensante eterna do Senhor soberano, naquele que conhece todas as coisas. As emoções de Deus ficam assim: não era por aí, Abraão, não era para você mudar agora, faltava, você veio cavando em busca do tesouro, e vai, picareta, machado e pá, tá. E aí o tempo passa e as coisas parecem não desenvolver, aí de repente você desiste de parar. Não deve ter nada aí não. Aí está ali 1 metro de chegar no negócio. Falar, você quer saber do negócio? Eu vou vender essa terra. Valorizou mesmo, o tempo passou. Gastei tanto lá atrás, agora ela vale tanto, tá bom. Aí o novo comprador vem, dá 2 marteladas lá, o negócio aparece. Mas era para você, era uma questão só de permanência. Mas a permanência ganha uma face muito legalista quando você não tem esperança. Sabe? Permanecer é muito difícil quando você não tem alegria em esperar. Quando você não consegue perceber a beleza do tempo e o seu agir enquanto você espera, perseverar é uma coisa assim completamente horrível, repugnante de se fazer. É muito ruim. É como se você tivesse escravizado a uma condição. Agora também, por causa dessa promessa, eu não posso fazer mais nada. Olha, isso não é esperança. Não, a esperança, muito pelo contrário, promove no tempo da sua espera, da gestação do seu milagre, uma alegria para você perceber a beleza das coisas que estão acontecendo no cenário que a bênção vai aparecer. Quem o papai e a mamãe, Abraão e Sara, se tornaram no decorrer do tempo. Sabe o que é uma coisa assim muito impressionante? É que a vida de Abraão, quando você lê a Bíblia, foi todinha envolvida com essa esperança. A esperança em torno de Isaac, que era a promessa feita. O erro dele foi em torno dessa promessa. As mentiras dele foi em torno dessa promessa. A vida, o trabalho, os negócios que ele fez, foi tudo em volta disso. E de repente, o que acontece? Isaac vem. Isaac aparece. Sara está gestando, 9 meses o menino nasce. Agora o menino anda, agora o menino grita dentro de casa, a promessa se materializou. Agora Abraão devia promover um crachá para ele: pai de multidões é o meu nome. Aí, vocês não acreditou? Tá aí o moleque aí, foi eu que fiz. Se ele jogar, se Isaac fosse um gol, ele ia... receba! Por quê? Porque a promessa aconteceu. Aí de repente Deus pede Isaac e Abraão sobe para entregar. Abraão sobe para entregar o fruto da espera, de anos de trabalho, investimento e perseguição. Ele sobe com o menino, a Bíblia fala que de repente o menino falou assim, ele olhou, viu o cutelo na mão do pai, viu a bacia para escorrer o sangue, mas não viu o cordeiro. Ele falou assim: pai, cadê o animal? Aí Abraão, eu acredito que com um nó na garganta, porque entregar o trabalho de uma vida inteira assim, mas Abraão leva o filho, coloca no altar, e antes dele sacrificar Isaac, Deus entrega um cordeiro para ele. Fala: olha, ok, está tudo bem. Sabe por quê? A promessa era só um motivo para trabalhar na vida de Abraão até o final. Quando Abraão leva Isaac para entregar, ele está falando assim: olha, foi muito bom esperá-lo, fui feliz enquanto essas coisas chegavam, é muito bom tê-lo nos braços, a alegria de ver o sorriso de um filho aqui, como fruto da vitória sobre a esterilidade, eu não consigo nem explicar para o Senhor. Mas sabe de uma coisa? Todo esse tempo de espera com o Senhor valeu muito mais. Então, se o Senhor quer de volta, toma. No final da jornada, o que importou foi quem Abraão se tornou. E todo o trabalho de transformação aconteceu num cenário de esperança, enquanto Abraão esperava. Abraão não retrocedeu.
Não quer dizer que caminhou perfeitamente, não. Mentiroso em alguns cenários. Faz um monte de besteiras. Mas no final da jornada a esperança valeu a pena. Esperança viva, feliz. Amém? Olha, às vezes você vai até ser tentado a acreditar que o objetivo final e o final da sua história é ter a bênção nas suas mãos. Mas Deus está interessado no seu coração. Ele quer você, a ponto de você perceber que Ele é mais importante do que toda e qualquer promessa que pode vir sobre você ou sobre a sua casa. Que a riqueza que você tanto aspira e espera, pretende chegar nas suas mãos um dia é o Espírito. Que o favor que você anseia não está no número da conta, não está na quantidade de carros, não está na construção do lar dos sonhos, não está na expansão da empresa, não. Está no Espírito que te foi dado e que derrama favor no seu coração. E que trabalha no seu interior dia após dia, promovendo uma esperança transbordante. Alegria na espera, sabe? Oxalá que seus olhos sejam abertos para quem você tem se tornado enquanto espera. O que Deus tem feito na sua vida no tempo da esperança. Eu sempre quis uma igreja que eu queria pregar todo domingo. Lá em Goiânia, pastor de rede não prega. Não tem púlpito, esse é meu, entendeu? Você não prega aqui, quem prega aqui sou eu. Às vezes o diabo me atacava, né? Você só quer pregar? Aí eu falava, meio que é. Às vezes parece que eu só quero pregar, Deus está me dando coisa, eu fico com vontade de falar, mas eu não tenho lugar. Me dá um povo para me ouvir, mas me dá um prédio para me guardar eles da chuva, para eles me ouvirem de maneira segura. Amém? Deus me deu o prédio, Deus me deu você. Me deu o direito de ser ouvido. Poderia ter vindo antes? Poderia. Muitas vezes eu falei assim, olha, pastor fulano de tal foi ordenado com tantos anos, eu vou fazer 40. Falei, olha, o tempo está passando, acelera aí. Acelera e pisa, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, olha para mim. Mas de maneira muito feliz eu trabalhava porque eu tinha uma promessa, e ainda tem, e ela não se cumpriu ainda. Eu não pedi só paredes, não pedi só pessoas, não pedi só o que nós temos aqui, eu pedi muito mais, e Ele me fez ver coisas maiores. A minha esperança me faz me preparar todos os dias com muita alegria. Eu oro esperançosamente, esperando o crescimento dessa igreja, o avanço da obra da videira em Santa Helena, porque eu tenho uma promessa. Mas Santa Helena tem suas particularidades. Santa Helena não é a Aparecida de Goiânia, não. Pode ser que Santa Helena não seja a Aparecida de Goiânia, mas eu sou o Wendel, filho amado do Deus Todo-Poderoso. A cultura não é quem vai me conformar, eu vou estabelecer o reino de Deus em toda a terra que eu pisar. Isso é viver de maneira esperançosa. Mas aí o pneu do carro fura, o para-choque quebra, e né? Você ri porque você sabe que é assim. É verdade mesmo. E o que muda? Não muda nada. Não muda nada no cenário da espera. Por quê? Porque coisas superiores anelam o coração. Aí você consegue ver aquele que te prometeu acima de todos os resultados. A moto fundiu o motor, rasgou o pneu. Pouco importa, é só mais uma porta de oportunidade. Será que Ele não quer que eu evangelize o borracheiro? Ô borracheiro, chega aí. Você conhece Jesus? É uma porta que se abre. Amém? Então, considere aquele que prometeu mais do que as circunstâncias que você está envolvido. A nossa realidade hoje está muito ligada aos resultados. Toda proposta que sobe diante dos seus olhos vem amarrada em provas sociais. Já tirei tantos da miséria,
já abri tantos empreendimentos, eu tenho esse e esse. Então assim, tudo assinado com credibilidade de resultado. E aí quando você recebe uma promessa num cenário de inexistência, as coisas não parecem tangíveis para você, nem parecem ser para você, porque não tem nem o início, você não consegue ver nem a fundação do negócio, né? Muito pelo contrário, você vê esterilidade, você vê o tempo e a demora, mas você precisa se esforçar para ver o Senhor, aquele que te prometeu acima de todas as circunstâncias, amém? Projeta por favor Hebreus capítulo 10, verso 23. 10, 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Projeta o Salmo 112, verso 8. Ainda sobre circunstância, o seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Até que se cumpra aquilo que foi dito a seu respeito, até que se materialize diante dos seus olhos, sem vacilar. Projeta Efésios capítulo 1, verso 3. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Bendito, bem falado, bem proclamado, afamado seja o seu nome, engrandecido seja o nome de Jesus, porque nos tem abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Então, viva com certeza, viva com convicção, esforça-te para preservar essa identidade esperançosa que foi te dada a preço de sangue. Nós estávamos nos programando aqui para fazer o encontro, e aí eu falei assim, olha, dá a inscrição aí, paga, leva de graça para ver se vai. Aí eu recebi a resposta assim, ó, quando a gente dá, as pessoas não valorizam. Nossa, quanta tristeza no meu coração, de pensar na possibilidade de aquilo que você recebe graciosamente perde o valor, que a sua salvação é graça mediante a fé. Crer e confessar não custa nada para você, nada. Nunca fomos perseguidos nesse país. O cristianismo acho que nunca encontrou um cenário tão livre para ser proclamado igual nós temos no Brasil. Sustentar a fé do cristianismo no Brasil é a coisa mais trivial que tem. E aí aquilo que é dado graciosamente não tem valor. Então, de fato, nós não entendemos nada, ainda não compreendemos nada. O fato de ser entregue graciosamente não quer dizer que não teve um custo, mas teve um preço de sangue, a ponto do próprio Deus se esvaziar de si mesmo, até assumir forma humana. Eu não sei fazer a conta, eu sei que me custa, às vezes, dar o braço a torcer para minha esposa, uma vez, e é logo eu endureço de novo, mas no cenário da sua salvação, Ele foi dando o braço a torcer muitas vezes, Ele foi se diminuindo e se humilhando muitas vezes, para vir viver uma vida sem pecado e morrer uma morte de humilhação, porque maldito era todo aquele que fosse pendurado. Olha só, se esvaziou por um propósito, e a recompensa do propósito foi ser amaldiçoado. Mas às vezes nós recebemos mesmo com essa liberdade, né? Que se torna libertina por falta de revelação, dificuldade em dar valor naquilo que graciosamente nos é dado. Mas o Senhor Jesus nos foi entregue graciosamente, mas com Ele no pacote, uma viva e rica esperança nos é entregue, para experimentar o reino de Deus, amém? Só mais um versículo, Números capítulo 13, verso 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos,
a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. O cenário que você já conhece, é o cenário da terra prometida. Aquela geração que subiu com Moisés até as portas em Cades Barneia de Jericó e de Canaã, ela havia passado. E aí, essa geração de Caleb e Josué assumem a posição, mas antes sofreram resistência. Uma liderança jovem, eles tinham um discurso a respeito da terra, mas foram completamente ignorados. E eles chegaram ao ponto de se levantar, mesmo sendo o menor das menores tribos. Eles falam assim: ei, acordem, o Senhor prometeu, se nós subirmos, nós vamos prevalecer. E os homens gritavam: não, tem gigante na terra, nós seremos devorados como gafanhotos. E o espírito de Caleb e de Josué os fez permanecer na promessa, até que se passasse uma geração inteira. Mas eles subiram com 80 anos e com o vigor de 40. O grande teste da vida cristã, o tempo, parece ter sido paralisado diante da fé de Caleb. Parece que Deus resolve colocar no outdoor assim, ó: o tempo não é um teste, o tempo é um presente, é um dom gracioso. E esperar não é tão ruim. Você está embriagado com o mundo, você está distraído com os feeds e as atualizações, fast food, notícia toda hora. Você consegue estar do outro lado do mundo em segundos, com acesso à internet. É muita interatividade, é informação em cima de informação, é uma aceleração que você não consegue compreender, só para tirar a beleza do tempo de espera. Eu lembro, na minha infância, de os finais de tarde assim, às vezes com chuva, e aí quando o bolo ele está no forno e ele vai assumindo a forma de assado, ele solta um cheiro, né? Antes de ser desenformado, quando ele está quase no ponto, ele solta um cheiro, parece que é assim, um cheiro específico da manteiga ali untada na lata em contato com a massa. Aí vai lá fora. Não sei se é na hora que a minha mãe abria assim para futucar com o garfo, não sei que hora era. Aí você estava lá, podia estar assim, a melhor das brincadeiras. Mas quando aquele cheiro subia, rapaz, tem coisa boa vindo aí. Era uma expectativa nova que acendia, né? Você vinha assim, então, tem cheiro de coisa boa vindo aí. Eu não estou falando de bolo, não, estou falando das promessas de Deus para você, na sua vida. Aí hoje, você prefere correr na padaria e comprar pronto. Mas eu não consigo apagar da minha memória esse cenário. Enquanto eu brincava, ela trabalhava, aí de repente eu sabia que ele ia sair, e aí nós ficávamos, todos os irmãos ali, bem pertinho da porta da cozinha, que tinha que esperar esfriar. Pode esfriar muito não, que nós quer passar manteiga. Ô esperança boa. O cheiro já tinha deixado uma convicção plena de que tinha coisa boa lá. As promessas sobem com esse aroma para o seu nariz. Oxalá que elas ganhem o seu coração, envolvam os seus pensamentos, encha o seu coração ao ponto de você só falar delas. Deus tem promessas para mim, não importa as circunstâncias e nem os fatos. Eia, subamos e possuamos, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amém? Uma última recomendação. Projeta Efésios, capítulo 3, verso 20. Ainda sobre a identidade daquele que promete. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Olha, Ele promete cura, Ele promete prosperidade, e Ele fala assim: olha, está vendo a promessa? Eu sou poderoso para fazer infinitamente mais. Você ouviu a promessa? Consegue imaginar? Consegue pedir? Consegue pensar? Ok, começamos então a brincadeira. Eu sou poderoso para fazer infinitamente mais. Como? Pelo meu poder
que opera em vós. O favor é o Espírito. Quem nutre a sua esperança é o Espírito. A maior riqueza, a maior dádiva que eu e você poderíamos experimentar e receber do Senhor é o Espírito Santo de Deus. É o poder operante de Deus habitando na humanidade. Conforme o seu poder que opera em nós. Sabe como é que Deus vai fazer infinitamente mais na sua vida? Segundo o poder que habita em você. Então você precisa falar. Mas para falar, seu coração tem que estar cheio de convicção. Convicção na fidelidade daquele que te resgatou do império das trevas, para esperar toda boa palavra se cumprir na sua vida. Amém? É uma notícia boa ou não? Muito boa, né? Lá no Evangelho de Lucas, a Bíblia fala que uma mulher chamada Isabel concebeu, no meio da esterilidade, um homem chamado João Batista, segundo uma promessa de Deus. 6 meses antes de Maria conceber, ela concebeu. João Batista era aquele que viria preparar o caminho para Jesus. Você sabe qual que era o nome do marido de Isabel? Alguém sabe? Não, né? Ok. O marido de Isabel se chamava Zacarias. E a Bíblia fala que quando o anjo visitou para falar com ele a respeito da gestação de João Batista em Isabel estéril, ele percebeu um espírito estranho. Sabe o que aconteceu com Zacarias? Ficou calado. Às vezes eu fico brincando com alguns versículos. Olha, o anjo roubou a fala de Zacarias durante 9 meses. Zacarias só volta a falar depois que João Batista nasce. Olha, de alguma forma, Abraão tem que se apartar de Ló. Lá atrás, ele teve que viver nas colinas verdes de Sodoma e Gomorra. Mas no caso aqui, os dois eram casados. E Deus preserva a aliança. Não tinha como mandar Zacarias embora. Mas ele cerrou os lábios. Sabe por quê? Porque, de acordo com as promessas que você recebeu, você também tem que andar vigilante quanto às pessoas que estão próximas de você. Procure andar próximo a pessoas que falam as boas novas do Evangelho. Em outras palavras, para ser assim bem contextual a nosso transbordo de esperança, ande com pessoas e ouça pessoas que falem para enriquecer a sua esperança. Amém? Você consegue sentir uma alegria aí no seu coração quanto às promessas de Deus? Missão dada, missão cumprida. Eis-me aqui, Senhor. Queria que você ficasse de pé. O Senhor é poderoso para fazer muito mais. E Ele vai fazer na sua vida segundo o poder que Ele já te deu. Ele colocou poder em você. Então para de ouvir Zacarias. Cala a boca, Zacarias. Pelo menos até a promessa chegar. Você consegue crer? Feche seus olhos. Você consegue se lembrar nessa hora de todas as promessas de Deus para a sua vida? Você consegue se lembrar das coisas que Ele falou, que caíram no esquecimento? Você consegue ver as circunstâncias se levantando contra as promessas de Deus para você, para a sua casa, para os seus filhos, para o seu futuro, para o seu ministério? Então, como quem traz à memória aquele que te dá esperança, começa a vê-las agora no seu coração. Deixe essas imagens tomar o seu interior a ponto de promover uma alegria transbordante, uma esperança